Vontade de saber qual o sentido disto tudo, sermos sós, de Deus ser mudo. O que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos, porque há tanta maldade entre nós. Até se fala em um capítulo explicando todo o ciclo, destacando com um círculo, sublinhando tal versículo do porquê o ser humano tem esse desejo insano de vencer. Azar e sorte, e o que vem depois da morte, qual os passos neste enredo, qual os termos do segredo, por que temos tanto medo, por que há tanta vaidade entre nós. Estava fechado bem ali, bem intocado, essa inesgotável fonte parecia tão distante, mas agora está de fronte do horizonte. Hoje todos vão saber. Finalmente estamos prestes a saber qual o critério que reluz todo o mistério de ser vivo, o mistério de ser humano. Tudo isso está num plano que caiu das mãos de Deus. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali, basta ler. Cravado numa pedra, enterrado numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro de saberes e motivos. Estava ali bem esquecido, mas acharam, veio à tona, muito em breve será lido para toda a humanidade que não aguenta de vontade de saber qual o sentido disto tudo, sermos sós, de Deus ser mudo. O que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos, porque há tanta maldade entre nós. Até se fala em um capítulo explicando todo o ciclo, destacando com um círculo, sublinhando tal versículo do porquê o ser humano tem esse desejo insano de vencer. Azar e sorte, e o que vem depois da morte, qual os passos neste enredo, qual os termos do segredo, por que temos tanto medo, por que há tanta vaidade entre nós. Estava fechado bem ali, bem intocado, essa inesgotável fonte parecia tão distante, mas agora está de fronte do horizonte. Hoje todos vão saber. Finalmente estamos prestes a saber qual o critério que reluz todo o mistério de ser vivo, o mistério de ser humano. Tudo isso está num plano que caiu das mãos de Deus. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali, basta ler. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali, basta ler, o desnudar de tudo. Desnudar de tudo. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Estão me ouvindo? Bom dia, senhor. Estão ouvindo? Estão me ouvindo bem, então? Sim. Galera, seguinte, nós vamos para a nossa quinta aula
síncrona. E eu começo com esse vídeo para a gente pensar um pouco a nossa segunda parte das características relacionadas às artes, tá? Eu vou liberar depois o chat para vocês colocar o nome e turma aí da chamada, mas daí eu aviso, tá? Libero vocês. Alguém já conhecia esse compositor ou nunca ouviu falar dessa música ou já ouviu músicas desse tipo? Nunca. Nunca? Então eu sugiro que vocês procurem Danny Black, porque ele traz essas letras e essas reflexões. Ele é da MPB atual, brasileira, e traz algumas reflexões importantes e legais nas letras das músicas dele. Uma das frases principais dessa letra, que eu acho que é o que todo mundo, e nós todos, na real, estamos nos perguntando. Qual é o sentido disso tudo? Essa é uma pergunta que ele coloca nessa música. E aí a gente começa a ver que as artes, muito mais do que somente ser uma expressão artística, elas também podem ser provocações para a gente refletir e para a gente pensar. Algumas não são. Algumas são basicamente para entretenimento. Pense em algumas músicas, por exemplo. Existem outras músicas que fazem a gente refletir, pensar sobre a vida e as coisas. Tá? A gente vai... eu vou começar a aula de hoje compartilhando com vocês alguns elementos sobre as artes, etc. A gente vai ver algum material, continuar olhando algum material, algumas obras de arte, e eu vou pedir ajuda de vocês em qual sentido? Para que vocês participem com as leituras, etc. e tal, tá? Então, assim, se eu pedir para alguém ler, por gentileza, faça a leitura. Aí alto, pode abrir a câmera, não precisa abrir a câmera, não tem problema. Mas façam a leitura do material para que a gente possa dar andamento na aula, tá? Eu vou compartilhar um slide aí. Se não aparecer, vocês me avisem, por favor. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui o que é. Tá aparecendo? Tá, sim, agora tá. Então tá. Olha só, o nosso primeiro slide, assim, para a gente entender, né? Esse ser humano que a gente está pensando, que conhece o mundo por várias formas, que vocês têm visto, senso comum, ciência, religião, filosofia e a arte, né? Na arte, esse ser humano, ele é como um criador. Esse ser humano cria coisas, tá? Então, o ser humano, além de ser um ser que descobre coisas, ele também cria, ele usa a sua imaginação. E aí eu vou pedir para alguém fazer a leitura desse slide aí para que a gente comece a entender algumas coisas. Quem quer ler, por favor, por gentileza? Eu posso ler, senhor? Só tem um galo ali. Andrew. Vai lá, Andrew, por favor. Não tem problema se aparecer o galo, é artístico. Tá. O terceiro mundo tem uma crescente população. A maioria se transforma em uma espécie de androide, quase sempre analfabeto e com escassa especialização para o trabalho. Isso acontece aqui nas favelas do Rio, São Paulo e do Nordeste do país, e em toda a periferia da civilização. Esses androides são mais baratos que o robô operário fabricado na Alemanha e no Japão, mas revelam alguns defeitos inatos, como criar, pensar, dançar, sonhar, são defeitos muito perigosos para o patrão primeiro mundo. Aos olhos dele, nós, quando praticamos essas coisas por aqui, somos androides com defeito de fabricação. Pensar sempre é uma afronta. Ter ideias, compor, por exemplo, é ousar. No umbral da história, o projeto de juntar fibras vegetais e criar a arte de tecer foi uma grande ousadia. Pensar sempre será. De quem que é esse material? É do Tom Zé, tá? É uma composição, um CD dele, né? Em que ele faz ele coloca, assim, uma apresentação em que ele compara, por exemplo, muitas vezes a gente tem, né, a síndrome do vira-lata. O brasileiro tem a síndrome do vira-lata. E o que acontece aqui, se vocês forem ver? O Tom Zé coloca que o brasileiro, né, ele tem uns defeitos perigosos, que são cantar, dançar, se divertir, pensar, sonhar. São defeitos muito perigosos, né? Porque nesse mundo que a gente está globalizado, nesse mundo que transforma todo mundo em um certo androide, em uma espécie de robô para o trabalho, essas coisas, pensar, criar, dançar e sonhar, são defeitos dentro deste mundo.
O Tom Zé traz esse problema, essa problemática. Ele coloca isso como a questão de que muitas vezes a arte, a imaginação, se envolver com isso é um defeito dentro da estrutura de sociedade que a gente está. Por quê? Porque isso é perigoso, isso provoca. E aí ele coloca ali embaixo, ó, pensar sempre será. Pensar sempre será perigoso, dançar sempre será perigoso, fazer arte sempre será perigoso. É por isso que muitas vezes a categoria no Brasil e nos países, né, das pessoas que trabalham com educação, das pessoas que se envolvem com educação e das pessoas que se envolvem com a arte, muitas vezes é perseguido. Aí vocês podem lembrar aí, né, eu vou dando os toques, por exemplo, ditadura militar, quando vocês estudam lá com o professor Felipe, não sei se é o professor Felipe, o professor de vocês, o professor Felipe e a professora Elisandra. A gente pode ver a importância que a arte teve para tensionar, por exemplo, a ditadura militar, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, com as suas letras de música e tantos outros, né? Então, olha só, criar, pensar, dançar e sonhar são defeitos perigosos. Eles expressam aquilo que há de mais humano no ser humano. Quando você cria, dança, pensa e sonha, você está sendo humano. Você não está sendo um androide, um robô. Graças a esses defeitos, o ser humano deixa de ser apenas um androide e um robô operário. É isso que nos torna humano. E a arte vai ser algo que vai nos tornar humano. A arte é o que vai nos ajudar a criar, pensar, dançar e sonhar também. E aí vem uma questão importante aqui, filosófica, tá? A capacidade de criar, que a gente está falando do ser humano, ela é inata esse ser humano. O que é inata? Ela já está do ser humano. Ela já veio com esse ser humano, na sua natureza. E aí vocês podem lembrar das aulas de história lá no primeiro ano. Quando o ser humano vai lá na caverna e faz as pinturas rupestres, né? Ele já está com essa capacidade criativa, de registro, de fazer arte. Daí diz ali, né? Desde as primeiras civilizações, a arte é valorizada como um meio de expressão do nosso potencial. O que isso quer dizer? É por meio da arte que a gente vai expressar a nossa potência. O que é a potência? A nossa capacidade de entender as coisas, de refletir, de criar, de pensar, dançar e sonhar, tá? Vamos lá, outra pessoa para ler agora essa citação que é desse filósofo, o Ernest Cassirer, tá? Ele faz um ensaio sobre o homem e ele faz algumas questões consideradas as artes, tá? Depois a gente vai ter algumas perguntas aí, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quem que pode ler a citação para nós, por favor? Quem pode ler? Ninguém? Eu posso ler. Maria Quem está falando? Maria Vai lá, Vitória. Maria. Vai lá, Maria. No percepção sensorial, contentamos-nos em aprender os aspectos comuns e constantes dos objetos à nossa volta. A experiência estética é incomparavelmente mais rica. Está bem de infinitas possibilidades que não são realizadas na experiência sensorial ordinária. Na obra do artista, essas possibilidades tornam-se realidades, são trazidas à luz e tomam uma forma definida. A revelação dessa inesgotabilidade dos aspectos das coisas é um dos grandes privilégios e um dos mais profundos encantos da arte. Tá, pessoal, o que o Cassirer quer dizer, assim, de forma geral, nessa situação? Que existem a experiência sensorial ordinária, que é do nosso dia a dia, do cotidiano, e existe o que ele vai chamar de experiência estética. A experiência estética geralmente se dá com uma relação com algo que é da arte. Mas, por exemplo, eu estou lá caminhando num campo e eu parei num rochedo e estou vendo uma paisagem. Eu estou tendo uma experiência sensorial ordinária ou uma experiência estética? Eu posso ter uma experiência estética por meio de uma experiência sensorial ordinária. Uma experiência sensorial do dia a dia. Tá? Então, assim, ele coloca esses dois conceitos aí para explicar o seguinte: o artista, o ser humano que cria, ele vai trabalhar com a experiência estética, porque a experiência estética vai trazer muitas possibilidades. Vai, por exemplo, fazer com que ele compreenda esse mundo de uma forma e se manifeste na arte, essa compreensão que ele tem do mundo, de certa forma, através das suas experiências, muitas vezes das suas experiências. Por isso que ele diz ali, ó, essas possibilidades tornam-se realidades, são trazidas à luz e tornam uma forma definida. Que forma definida é essa? A arte do artista, tá?
Nós vamos ver agora um exemplo de um artista que nós temos na escola que, por exemplo, pega as suas experiências subjetivas, o que existe, né, em si, etc., e transforma em arte. Traz para uma forma definida. Eu vou passar um vídeo para vocês verem desse artista. Eu acho que vocês conhecem ele. Acredito que vocês conheçam ele. Vamos lá ver se eu acho aqui. Onde é que tá isso aqui? Só um pouquinho. Estão me enxergando? Ainda não. Calma aí. Só um minutinho, gente. O que vocês estão enxergando na tela? Só o... E agora? Estão me enxergando? Ainda não. A gente está enxergando o senhor só. Tá. E agora? Vocês estão enxergando? Agora sim. Sim. Então tá. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Vocês conhecem essa figura? Sabe quem é? Como essa figura? Essa pessoa que tá aqui no vídeo. O Álvaro. O Álvaro? Então tá, vamos ver um pedacinho de uma experiência que ele tá fazendo, tá? Com bambolê. Conseguiram ver? Conseguiram, né? Vem que eu derrubei o negócio aqui. Sim, sim. Bom, pessoal, o Álvaro, para quem não sabe, ele é integrante do Circo Grilo, ele trabalha com bambolê, malabares, um monte de coisa, né? E ele, através das suas experiências subjetivas, do que é dele, ele vai construindo, ele vai trazendo, e vai construindo pequenos fragmentos, pequenas obras de arte, se tu for parar a pensar, porque são manifestações artísticas, né? Ele vai dando forma a isso. Então, o artista, ele vai trabalhar com essa ideia. Ele vai pegar suas experiências e vai tentar expressar numa experiência estética. No caso, Álvaro, da experiência estética do circo, do bambolê e de tantas outras coisas. Um dia eu acho que seria interessante vocês conversar com ele, tá? Voltamos aqui. Então, o Ernest Cassirer, vai falar, então, dessa coisa da experiência sensorial ordinária, do dia a dia, do cotidiano, e a experiência estética. Bora lá. De acordo com esse filósofo, então, pessoal, tá? A arte, ela vai ser algo que vai encantar. Por quê? Porque ela faz com que o ser humano, ele saia dessa contemplação ordinária das coisas, e através da imaginação e de entender esse mundo, ele vai expressar isso numa expressão estética, né? Então, essa palavra expressão estética é próprio das artes, né? Então, por exemplo, a arte encanta porque é capaz de levar o ser humano além da contemplação ordinária, do nosso dia a dia. Por isso que, às vezes, a arte é esse espaço de fuga nosso, né? A gente olha na pandemia, por exemplo, a importância. Se não fosse as artes, as pessoas estariam loucas. Vocês ficaram em casa, mas vocês tinham um filme, vocês tinham uma música para ouvir. Isso é arte. Às vezes a gente não para pensar, mas alguém fez, sabe? E é tão importante quanto a ciência, quanto a filosofia, quanto a própria religião, né, as manifestações religiosas. Revela a nossa imaginação, a multiplicidade das coisas, e que, por fim, convida-nos a repensar o mundo em que vivemos. E aqui a gente vem uma questão importante. A arte, ela pode estar voltada ao entretenimento. Peguem um filme de Hollywood, por exemplo, da indústria de Hollywood. Entretenimento e lucro, muitas vezes. Pega outro filme. Pode ser uma provocação a pensar. Dark.
Eu sempre falo Dark, né? Dark é uma série para pensar, mas é uma série para entreter e também para dar lucro. Então, a arte, ela pode se relacionar com essas diferentes dimensões. E ela pode nos ajudar a repensar o mundo em que a gente vive, tá? E aí vem uma questão importante. Quem é artista, quem pensa, cria. Se eu tô lá no meu caderno, desenho, se eu faço, sei lá, uma produção, vamos ver, digital, se eu vou lá e gravo meu jogo de videogame, faço gameplay e boto no YouTube, isso é arte. Eu tô criando coisas. Eu estou fazendo um curso, pessoal, de teatro digital e a gente está estudando gamificação, jogos de videogame e o teatro. E é incrível o que a gente pode fazer, por exemplo, de peça de teatro baseada em jogos de mundo real, de universo real, de ambiente real, né, no sentido de o universo aberto. Então é muito interessante, essas coisas são todas artísticas. E aí vem uma palavra importante que é o seguinte: aqueles que produzem arte, ou artes, né, seja eu, tu, qualquer um, eles têm uma importante função dentro da sociedade. E aí eu vou compartilhar outra tela para mostrar para vocês que a arte, ela nos ajuda a repensar o mundo em que vivemos, né? Então, olha só. Olha só esse cara aqui, ó. Deixa eu voltar. Esse maluco aqui, ó. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar. Peraí. Aqui. Já viram essa obra de arte em algum lugar? Sim. Ou não? Então, olha só. Sim. A arte, ela ajuda a repensar o mundo, né? Você sabia que o mictório mudou o rumo da arte? Como assim, professor? Esse cara, o Marshall Durkheim, que completou 100 anos, essa obra dele, em 2017, ele foi numa exposição de arte lá em 1917, e ele pegou e colocou dentro do espaço das obras de arte um mictório. E isso foi considerado arte por quê? Porque ele tensionou o espaço onde as artes ficam. O espaço das artes. Então, isso aconteceu no que a gente vai chamar das vanguardas das artes, que vocês estudam com a professora Letícia, com a professora de artes, que esse cara, ele fundou uma vanguarda chamada, com essa obra, fundou uma vanguarda chamada dadaísmo. Então, olha só, ele foi lá, botou um mictório, né? Deixa eu fechar isso aqui. E diz ali, ó, poucas obras de arte impactaram e influenciaram tanto a maneira como se vê a produção cultural quanto a fonte do pintor, escultor e poeta em relação a essa obra do Marshall, né? 100 anos depois de sua criação, a obra mantém ainda acesa uma discussão em torno do seu valor, do que é ou não arte. Então, a arte faz a gente tensionar, pensar, refletir, pensar sobre, de fato, também o que é a arte, né? Aqui diz, ó, o artista francês foi um dos principais expoentes do dadaísmo, que era uma vanguarda artística da época que questionava e contestava, por meio da sua produção, o status da arte e do artista. O que é a obra de arte e o que é o artista, tá? Vamos passar para outra obra de arte. Eu quero que vocês falem rapidinho aí, algumas pessoas, o que vocês sentem, o que vocês veem quando vê essa obra de arte aqui. Troquei de tela. Aqui. Palavras em relação a essa obra de arte. Podem falar. Parece uma cidade. Ok. Outro. Vamos indo. O que vocês sentem? Qual é a sensação? Isso ataca um pouco a minha tripofobia. Ok. Outra. Quem mais? Silêncio? Não sentem nada? Vamos passar para outra obra dele. Essa aqui. Aliás, se vocês não conhecem o Google Arts Cultura, né, ele tem é uma seção, é tipo uma aba específica só de obras de arte. Você navega nos museus. Aqui tem outra obra dele, ó. Tá? Vou passar algumas para vocês verem primeiro. Ó.
tá? Essas são obras de um artista que a gente já vai ver mais para frente agora. Voltamos lá nos nossos slides para continuar. Vamos lá. Então, para a gente continuar, pessoal, 2 perguntas que eu quero que vocês podem anotar elas, tá? Ou vocês podem pensar ou falar alguma coisa aqui se desejarem. Se a arte é esse espaço que ajuda a gente a tensionar, pensar o mundo, o que vai acontecer, ou o que acontece, se a arte deixa de ser aquilo que nos liberta e faz pensar e passa a ser aquilo que nos aprisiona e limita? Se a arte for aquilo que nos aprisiona e limita, e não ser mais o que nos liberta e nos faz pensar, ela seria arte? E a outra pergunta: hoje em dia, quais são os interesses por trás daqueles que produzem arte? É nos libertar e fazer pensar? Ou é nos aprisionar e limitar? Alguém quer falar alguma coisa sobre essas 2 questões? Pensa alguma coisa em relação a isso? Ou não? Assim, eu acho que a arte realmente é para libertar e fazer a gente pensar, interpretar, e que se ela começa a aprisionar, não vai ser mais arte, ela vai ser mais alguma coisa que está nos aprisionando, sabe? Muitas coisas que tem, tipo, no mundo, ela vai se integrar e deu. Porque eu acho que é como uma manifestação, pelo menos eu percebo em muitas coisas, assim, tipo, desde filme, coisa, ele tem um valor social, então ele nos liberta ou faz a gente pensar sobre aquilo, se aquilo lá é a nossa realidade ou não. Alguém mais quer falar alguma coisa, pessoal? Pensa diferente? Como é que vocês avaliam a indústria da arte hoje, assim? Ou o que vocês produzem de arte? Eu sempre fui muito adepta da ideia de que quando tu vende arte, tu tá tirando a essência da arte, porque a partir do momento que tu tá comercializando algo que é tão teu, é como se tu colocasse uma parte de ti. Então, tipo, não é... Tira a essência do humano e passa a ser uma coisa mais comercial, e eu acho que é esse o limite entre a verdadeira arte e aquela que só tá ali para encher linguiça, para ocupar a gente, para realmente para limitar, para impedir que a gente olhe para aquilo de verdade. Alguém tem um contra-argumento em relação a isso? É a Poliana, né, Poliana? Eu tô com a tela aqui. Alguém tem um contra-argumento em relação ao que a Poliana colocou? É que eu acho que, tipo, por mais que o artista ele se dedique ao trabalho, que ele vai se expressar e tudo mais, não tem como ele viver num mundo assim se ele não coloca para vender esse dom, essa habilidade que ele tem de se expressar. Eu acho que, tipo, é uma forma dele encher o bolso, sabe? Pra ele conseguir ganhar pão e tudo mais. Poliana? Só assim, eu não acho que o problema é realmente tu vender a tua arte. Eu acho que o problema é tu fazer dela comércio. Tipo, não tem problema de tu viver de arte. Eu só acho que o problema tá em tu capitalizar ela. E, tipo, ela perde essa essência. Eu penso muito na música dessa forma, porque tem aquelas músicas que é só pra massa. Só que o tipo de música mais crítica, ela só vende se tu estiver fodendo com a vida de alguém. Certo. Vocês estão chegando a um ponto, Poliana e Andrew, que é bem importante, que é o seguinte, tá? Que se chama indústria cultural. Esse é um conceito que eu ia entrar com vocês, mas eu vou deixar uma aula pré-gravada lá no Classroom para vocês ter acesso a essa aula, tá? Que é um conceito filosófico e é um conceito um pouco mais complicado, que a gente tem que ir com calma para entender. Mas esse é um problema da indústria da arte, que a Poliana traz. Eu entendo o que tu quer dizer, Poliana, e entendo também o que o Andrew quer dizer. Porque, afinal, o artista ele tem que também
viver, claro, né? Agora, muitas vezes a arte em si, ela cai no que a gente vai chamar de indústria cultural, ou a indústria de massa. E aí cabe a gente pensar até que ponto ela perde a sua criticidade no meio dessa indústria de massa, ou ela não perde. Muitas vezes, por exemplo, tem artes que acabam indo para a indústria cultural e ela acaba se aprisionando e limitando. Essa é a ideia. Por exemplo, eu não tenho problema com filmes hollywoodianos de entretenimento, não vejo problema nenhum. Às vezes, depende muito da relação que tu vai ter com aquela obra. Ah, agora eu quero estar no sofá, estirado lá, e vou estar vendo o filme porque quero relaxar, não quero pensar. Ok, tem esse tipo de arte de entretenimento. Tem o teatro de entretenimento também. E tem, por exemplo, a arte que vai também nos fazer pensar, né? O pretexto é nos fazer pensar, nos desacomodar. Ou também eu posso ir numa obra de entretenimento e eu, como espectador, me colocar na posição de pensar, né? Tem essa relação também. Não só a arte me dá, mas eu também me relaciono com a arte. E aquela, por exemplo, predição que vocês viram, né? É totalmente aberto. Porque se eu fechasse e dissesse, eu quero que vocês entendam essa mensagem, talvez eu estaria aprisionando e limitando. Então, a arte, ela pode ser essa coisa mais aberta para que vocês, com as experiências de vocês, entendam aquilo e sejam provocados a pensar, né? Então, por exemplo, existem diferentes relações com a arte. E o que vocês trazem aqui é a questão da indústria cultural, que a gente vai ver mais para frente numa aula. Eu vou deixar pré-gravado lá no Classroom para vocês terem acesso, tá? No momento de aula síncrona. Eu vou passar e aí eu vou pedir para a gente criar os últimos 2 slides para a gente ler, tá? Arte e criação. E aí eu vou jogar para alguém ler aí para nós, por favor. Quem pode ler? Eu posso ler de novo, senhor? Por favor. Ao relacionar-se com o mundo, assim como qualquer pessoa, o artista experimenta sensações boas ou ruins, que o afetam, mobilizam, deixam nele alguma marca. Mas, diferentemente daqueles que não são artistas, ele é capaz de transformar as percepções e os sentimentos em algo. Uma música, uma pintura, uma escultura, um poema ou outra obra de arte, que condensa esse estado. Outra pessoa, quando entra em contato com um objeto artístico, sente-se afetada por ele, com sensações boas, não tão boas ou mesmo ruins. Por essa razão, Gilles Deleuze e Félix Guattari, quando falam da potência criativa da arte, dizem que aquilo que o artista cria, a obra de arte, é um bloco de sensações. A obra traz em si as sensações do artista, sendo por isso capaz de provocar novas sensações das pessoas. Então, por exemplo, o Deleuze e o Guattari, eles vão trazer essa noção da arte como um bloco de sensações. Tem outros pensadores que vão dizer que a arte é uma obra aberta, né? Mas o que seriam esses blocos de sensações? Quando um artista faz a sua obra, o Álvaro, quando faz o fragmento ali de Bambolê, ele coloca naquele fragmento coisas que afetam a ele, que mobilizam a ele. Ele experimenta naquela apresentação sensações boas ou ruins. Ele tenta traduzir aquilo que ele sente, ou a vida, né, alguma coisa dele, naquele fragmento artístico. É a mesma coisa com uma música, uma pintura, uma escultura, um poema, outra obra de arte qualquer. Então, é justamente isso. O artista, ele, por exemplo, a sensação, aquelas sensações que ele tem, e transforma numa sensação, numa experiência estética para quem vai se relacionar com aquilo, né? Então, por exemplo, tem obras que são totalmente abertas. Vamos dar um exemplo de uma obra totalmente aberta. Vamos voltar aqui a esse cara, de novo. A esse maluco aqui, ó. Maluco. Maneira de dizer, né, gente? Onde é que tá? Deixa eu achar de novo. Às vezes eu perco as coisas aqui. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Aqui. Vamos voltar a esse maluquinho aqui, ó. Tá? Voltamos a ele. Quem que vocês acham que é esse maluco? Quem é ele? Vamos saber quem é ele. E assim a gente vai se encaminhando para o final. Antes de você sair, eu quero dar uma conversada com vocês, tá? Olhando essa obra, esse cara é um pintor chamado Jackson, né? Jackson, o Pollock.
Ele é bem conhecido, né? Ele é conhecido não, ele é um baita de um expoente nas artes visuais. As obras dele de 1912 a 1956, né? Então ele foi um artista que ele pintou de forma intensa. Como que ele pintou? Ele jogou tinta sobre a tela e foi formando essas composições bastante inusitadas, tá? Alguns vão olhar essa obra, eu aposto que vocês olharam, alguns olharam e disseram assim, isso aí não passa de borrão de tinta. Outros vão começar a analisar as cores utilizadas, a composição de tons e formas, digamos, a intensidade de cada jato de tinta que foi arremessado aí. E vão começar, talvez, a sentir alegria, tristeza, angústia, raiva, beleza. Né? Então, essa obra é uma obra do expressionismo abstrato. Mas ela provoca. Mas como é que eu faço e entendo ela? A partir das minhas experiências. Ela é uma obra aberta. O que faz eu entender e dar sentido para ela são as minhas experiências. Talvez eu veja alegria aí, mas isso passa por mim. Então, os sentimentos da pessoa, muitas vezes, que se relaciona com essa obra, não são necessariamente as mesmas do artista. Eu posso estar olhando essa obra e sentindo, sei lá, raiva, ou medo, ou angústia. E o artista com sentido alegria. Então, os sentimentos da pessoa que usufrui a obra, que está se relacionando com a obra, não é necessariamente os mesmos do artista. E quando isso acontece, a gente tem uma obra aberta. As obras abertas, principalmente as contemporâneas, provocam e intencionam essa relação. Porque existem aquelas obras, por exemplo, que vão ficar... A gente olha e vai dizer, então é essa mensagem, entendi, ok. Ou as obras renascentistas, por exemplo. Mona Lisa lá, com o traço todo, né? Vamos pensar algumas obras aí. São obras que elas são como se fossem, vamos usar essa expressão, entendam bem, chapadas. O que que é? É isso, deu. Não dão muito espaço, talvez, para a gente pensar e colocar os nossos sentimentos. Bom, Mona Lisa é o retrato de uma pessoa. Ok. Mas, professora, a gente pode pensar mais do que isso, claro. Mas o que aparece ali é um retrato. Agora, aqui nessa aqui, a gente não sabe. A gente vai ver, talvez, e vai se relacionar com as nossas experiências. Tá? Então, assim, pessoal, para finalizando, que já está quase terminando o tempo, a gente... Voltei aqui no Meet, né? A gente tem um... Eu queria ver com vocês essas características mais gerais, assim, das artes, e de avisar vocês que eu vou deixar lá no Classroom uma aula pré-gravada sobre indústria cultural, que é importante vocês verem depois, tá? Duas coisas que eu acho que, na verdade, a gente vai conversar agora até 8h45, que eu quero conversar com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não? Tá claro? Então tá. Assim, pessoal, eu vou fazer uma listagem rapidona agora de nomes de pessoas que precisam entrar em contato comigo, tá? De alunos que precisam entrar em contato comigo. Vou ler rapidão aí, tá? Do terceiro A, Andriele Pereira, Andressa Stangerlin, Breno Silva, Camille Fantinel, Carolina Escobar, Eduardo Pereira, Heraldo Oliveira, Gabriel Meng, Gabriela Claudino, Jamile Correia, João Vitor, Luane Borba, Maria Eduarda da Rosa, Milene Ivo, Thaís Maier, Andreu, Murilo Pilon e Rafael Birdi. Vocês precisam entrar rapidinho em contato comigo que eu tenho que conversar com vocês. Porque eu tô, devido a algumas questões ali de atividades, etc. Terceiro B, Ângelo Miquelon, Camille Moro, Daniel de Oliveira, Eduardo Guglielmi, Giovana Darós, Guilherme Roper, Jennifer Lemos, Luiz Baierli, Maria Joana, Samuel da Silva, Vitória Corte Real, Alice Machado, Emily Maus, Leonardo Lesina e Rafael Hubert. Eu preciso que vocês entrem em contato comigo. Ao entrar em contato comigo, nome e turma, porque não aparece a foto de vocês, às vezes para mim. Terceiro C, Aldrin Marcolino, Branca Freitas, Diego da Silva, Emivaldo Oliveira,
Fabielle da Silva, Laura Albernaz, Lucas Calegari, Matheus Balcone, Vitor Ramos, William Costa, Claudemir Filho, Fernanda Xavier, Leonardo dos Santos, Lucas Miolo, Maurinkin, Thiago Pedrolo, Victor Ramos e Yuri. Eu preciso que vocês entrem em contato comigo para que a gente veja, que eu quero colocar como é que vocês estão indo, tá? Nesse sentido. Pode falar. O Emivaldo já terminou. Ele fez uma Tá. prova e terminou. Então tá, riscado aqui. Ele e o Oraldo, se eu não me engano. Tá. Pessoal, duas coisas que eu preciso que vocês atentem, assim, ó. Semana que vem, a Fabiana, a professora de Geografia, ela vai fazer uma aula síncrona na sexta. A gente pediu licença na sexta ou na quarta, não sei. Pro Everton. Ela falou Por quê? na quarta. Isso. Porque tem a ver com alguns esclarecimentos relacionados às questões das eleições, tá? E é importante para vocês esses esclarecimentos. Dois pontos importantes. Não esqueçam que vocês têm um formulário com ela, tá? De preenchimento, aquilo lá é rápido. E vocês têm o trabalho conjunto, que são 7 disciplinas. Lembrem disso. Terceiros anos, 7 disciplinas. Vocês devem me perguntar, por exemplo, professor, e a nossa prova, teste e trabalho? Eu vou deixar da metade de novembro para o final de novembro. Eu vou montar ela, vai ser baseada em tudo que a gente viu até agora, vou disponibilizar em formulário, só que assim, o que vocês acham melhor? Por favor. Vocês querem que eu coloque os links dos formulários anteriores ou pegue o material que tem nos formulários e coloque no novo? Por exemplo, eu vou fazer umas questões sobre o texto de formação científica. Um texto que estava no formulário número 1, digamos assim. Vocês querem que eu coloque de novo o texto ou vocês buscam no formulário? Eu acho que fica melhor tu colocar no formulário novo. Daí fica mais organizado. Porque senão a gente vai ter que catar no outro formulário para fazer tal questão, a gente vai ter que ficar com um monte de aba catando as coisas e lendo, daí vai ser. Tá. Vai se atrapalhar. Vocês querem que eu coloque os vídeos também? Sim. Ok, eu farei isso e vocês vão poder pesquisar à vontade, tá? Vai ter um tempo esse formulário. Só que assim, ó, elaborem as perguntas, as respostas de vocês. Vai ser, eu não sei se eu vou botar dissertativa, talvez eu vou botar objetivas. Talvez uma dissertativa, ou a maioria vai ser objetiva. Então, leem com atenção, escrevam com atenção, tá? Daqui até o final do ano, até o final das aulas, nós vamos ter mais um conteúdo e mais uma atividade. Então, assim, a gente vai ter mais um conteúdo e mais um formulário. E talvez alguma coisa de artística, eu tô vendo aí. E aí a gente vai finalizando o ano letivo de 2020. Tá previsto, gente, a finalização do ano letivo em janeiro. Na segunda semana de janeiro. Tá? Certo? Mas aí, assim, ó, se organizem. Quem tá com as coisas atrasadas, se organizem, tá? Trabalhos atrasados para que vocês não corram no final do ano. Não corram em relação a ter que estar fazendo coisa. Por isso, esses que eu citei, me procurem. Não, para a gente organizar. Eu vou abrir para os terceiros anos. Olha como eu sou bondoso. Eu vou abrir para os terceiros anos, porque eu já fiz isso. O Frederico, não sei se ele está aqui, mas eu já fiz isso. Ele me entregou trabalhos depois que eu finalizei a primeira nota de vocês lá do primeiro semestre. Ele estava com 5,5. Ele fez os trabalhos restantes, ele foi para 7. Quem não fez os primeiros trabalhos, eu vou abrir a oportunidade de fazer de novo. Tá? Então, assim, ó, vocês vão poder mudar a nota do primeiro trimestre. Quem está com 3, 4. Então, assim, ó, se organizem para pegar esse material comigo. Por isso que eu citei o nome dessas pessoas aqui. Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida mesmo, pessoal? Então tá, fiquem atentos ao Classroom, vai ter lá 2 aulas pré-gravadas, talvez. Olhem com calma. Semana que vem na sexta-feira a gente não tem aula, é aula síncrona, eu vou colocar a aula pré-gravada lá. As aulas anteriores do pré-edição, que a gente teve a intervenção, e também da aula do dia 23, que foi as primeiras características das artes,
Tá tudo lá no Classroom. Acessem o Classroom, por favor. Tá? Marquem as atividades. Fez atividade, marca. Atividade concluída. E eu tô me comunicando bastante com vocês pelo Classroom. Isso? Alguma dúvida? Senão, nós terminamos por aqui. A chamada. Não vou fazer chamada hoje. Ah, bom, então tá bom. Capaz, vou abrir ali, ó. Abrir o chat. Podem colocar.